Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar falando aqui sobre a inversão de valores. Sim, porque a inversão de valores é o fermento que infelizmente levedou toda a humanidade, fazendo com que as pessoas, a humanidade de forma geral, apodrecesse. É assim que é a realidade daqueles que vivem com valores invertidos. Sim, isso dá para se notar, dá para se ver claramente aí, porque os resultados práticos da inversão de valores está produzindo uma humanidade perdida, vazia, de baixo nível. Elas têm uma reprovação mental, porque elas pensam que estão certas, mesmo praticando coisas erradas. E as pessoas não se corrigem disso e não aceitam a correção de ninguém. Existe uma teimosia no coração dessas pessoas. Elas são orgulhosas, elas se deixaram levar pelo mal e acham isso normal, aceitável, tanto para elas como elas também aprovam os que praticam os valores invertidos também. Então, é por isso que a humanidade está nesse ponto em que chegou hoje. Cegueira espiritual, várias coisas erradas acontecendo por consequência desses valores invertidos, que infelizmente levaram a humanidade a principalmente se desviar de Deus, dos bons valores éticos e morais, dos princípios pelos quais Deus criou o homem reto. Mas com o passar do tempo, a humanidade se deixou levar, se envolveu em muitas astúcias, em muitas coisas pervertidas que deturparam a humanidade, a consciência da humanidade. E isso é o que nós podemos ver hoje por aí. As pessoas sendo influenciadas pelos valores invertidos. Esse é o modo de vida delas. Elas estão acostumadas com isso, amoldadas a isso, conformadas com isso. E, infelizmente, não querem mais os valores certos, éticos e morais em suas vidas, porque é muito mais gostoso para elas curtirem a vida em meio à prática desses valores invertidos que elas vivem, que elas praticam, que elas defendem. Essa é a realidade. Então, infelizmente, chegou a esse ponto. Então, o que nós devemos fazer diante disso? Nós não devemos se conformar com essa situação, com este século, com a humanidade vivendo em valores invertidos. Nós temos que nos transformar para que possamos viver novamente com valores éticos e morais que possam reger as nossas vidas, possam nos dar qualidade de vida, possam nos fazer ter vidas saudáveis, com consciência pura. É assim que tem que ser. Esses são os benefícios que podem acontecer na vida daqueles que praticam valores éticos e morais certos, aprovados por Deus. Então, eu estou aqui tentando incentivar, encorajar e estimular as pessoas a viverem isso, a combaterem os valores invertidos que estão destruindo a humanidade, enganando a humanidade. E espero que muitos comecem a receberem esse incentivo, começarem a agir em prol dos valores éticos e morais contra os valores invertidos, para que possa combater mesmo
combater isso é um dever de todo ser humano consciente, porque o que hoje nós vemos aí é o resultado dos valores invertidos acontecendo na humanidade, levando a humanidade a chegar ao ponto que chegou hoje. Então, eu vou ler aqui um texto que está aqui vou fazer um comentário aqui, porque esse texto fala exatamente sobre o que eu quero falar hoje. Porque as pessoas que estão praticando esses valores invertidos, eles estão praticando coisas inconvenientes, até para eles mesmos. Só que eles estão tão cegos que já não conseguem perceber isso, que isso prejudica a eles mesmos, prejudica a humanidade de forma geral. Então essas coisas que eles praticam são coisas inconvenientes para todas as pessoas. Só trazem maus resultados para a vida de todas as pessoas. Essa é a realidade. Por isso, as pessoas que praticam essas coisas inconvenientes, elas sempre estão cheias de toda injustiça, de toda malícia. Elas estão cheias de avareza e maldade. Elas estão possuídas. Essas pessoas que praticam os valores invertidos, elas estão possuídas de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade. E as pessoas que praticam esses valores invertidos, elas estão sendo difamadoras, caluniadoras, aborrecidas de Deus, insolentes, soberbas, presunçosas, inventoras de males, desobedientes aos pais, insensatas, pérfidas, sem afeição natural e sem misericórdia. É assim que acontece na humanidade. É assim que vive e caminha a humanidade hoje, dominada pelos valores invertidos. Elas estão envolvidas e enredadas demais nisso. Isso já deturpou a mente dessas pessoas. Já privou as pessoas da verdade. Elas se recusam a dar ouvido à verdade. Aquilo que eu estou falando aqui, para elas, não vai significar nada, porque elas já estão muito cheias desses valores invertidos. E muitas delas não vão querer largar isso, porque isso para elas é gostoso demais de ver assim. Essa é a realidade que chegou à humanidade hoje. E só que essas pessoas, elas têm que entender que esses que praticam tais coisas, ou seja, as pessoas que vivem na prática desses valores invertidos, elas não somente fazem essas coisas, mas também aprovam os que assim procedem. E elas esquecem que haverá o juízo de Deus. Que o juízo de Deus é contra todas as pessoas que praticam os valores invertidos. Sim, haverá um dia em que Deus vai julgar essas pessoas por elas terem praticado esses valores invertidos. Embora essas pessoas tenham ouvido falar, ou alguém tentou exortar elas para que elas parassem com isso, para que elas parassem de praticar os valores invertidos, mas elas não quiseram dar ouvidos, se recusaram e continuaram. Então essas pessoas vão receber no juízo de Deus a merecida punição do seu erro, porque isso é um erro. Inversão de valores é um erro que está acabando com a humanidade, destruindo, enganando. Várias pessoas são vítimas disso, de crianças até aos idosos. Então, chegou esse ponto. E eu espero que as pessoas hoje comecem a se conscientizar de que não podem continuar com isso. Tem que parar, tem que desistir dessas coisas. Essas coisas são inconvenientes para todas as pessoas. Não servem.
não edifica ninguém, não muda ninguém. Pelo contrário, só deprecia, só estraga, apodrece a vida das pessoas. E é assim que a humanidade vive hoje. Então, essa mensagem de hoje é para tentar, mais uma vez, fazer com que várias pessoas possam deixar essas práticas. Essas práticas, principalmente essas práticas pecaminosas, que levam outras pessoas a cometerem também o mesmo erro. Isso é incentivado, a inversão de valores é incentivada pela mídia, né, de forma geral, pelos filmes, pelas músicas, novelas e livros até. Então, tudo isso é para afundar mais a humanidade. Porque a humanidade já estava caída há muito tempo. E isso só foi se agravando ao longo do tempo. E hoje está do jeito que está. Mas lembre-se que Sodoma e Gomorra, onde a população dessas cidades viviam na prática de valores invertidos, a destruição dessas cidades foi colocada como exemplo para aqueles que futuramente viessem a viver impiamente, ou seja, viessem a viver praticando valores invertidos como está hoje. Então, tome cuidado, porque o juízo de Deus vai ser muito mais severo do que quando aconteceu com a destruição de Sodoma e Gomorra. Pode ter certeza disso. Porque hoje existem muitas exortações, muitas pessoas falando contra a inversão de valores, para que as pessoas possam se situar, possam deixar de praticar essas coisas. Mas talvez alguns parem, outros continuam. E esses que continuam são a maioria ainda. Mas essas pessoas, elas tiveram a oportunidade de parar com isso. Foram elas mesmas que não quiseram. Então elas vão receber a sua punição por não terem feito o que era certo, que é deixar essas práticas inconvenientes, essas práticas erradas, esses valores invertidos, que pervertem a consciência, a mente, a vida da pessoa de forma geral. É assim que está a humanidade. Então eu espero que o que está sendo falado aqui sirva para alguém se tocar, para que alguém possa cair em si, cair na real, dar um giro de 180 graus, deixar essas práticas de valores invertidos e começar a viver com valores éticos e morais perfeitos e certos para a vida, não só para a sua própria vida, mas como para a vida de todas as pessoas de forma geral. Eu espero que isso aconteça, porque isso tem que acontecer. Esse é o dever de todo homem consciente. Embora muitas pessoas hoje não tenham temor de Deus diante dos seus olhos e estão vivendo hoje como nos dias anteriores ao dilúvio, mesmo assim, ainda há esperança de que alguém dê ouvidos à verdade. Dê ouvidos à verdade e deixe de praticar os valores invertidos. Essa mudança tem que acontecer na mente da pessoa. Cada pessoa tem que fazer isso por si própria, para o seu próprio bem. Porque isso que está sendo falado aqui é para o bem da humanidade. Porque os valores invertidos causam mal para a humanidade. E é isso que devemos combater, os valores invertidos, para que esse mal se acabe. Isso tem que ser cortado pela raiz, esse mal tem que ser cortado pela raiz de forma definitiva, para não crescer nunca mais em ninguém. Para que assim, de forma unânime, toda a humanidade possa praticar os valores éticos e morais aprovados por Deus, os valores éticos e morais que Deus concorda, para que assim o homem possa viver em retidão todos os dias da sua vida. Então, isso tem que acontecer.
Eu espero que isso aconteça sim. De nossa parte, da sua parte, da minha parte. Vamos fazer a nossa parte para mudar esse quadro, o quadro real desse mundo que está muito mal. As consequências mostram isso claramente. Então eu espero que você possa agir como um defensor dos valores éticos e morais e como um bom soldado para combater os valores invertidos. Eu espero que isso aconteça com todas as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.